A economia global está caminhando para mais um choque de oferta, segundo a Redpoint Global Markets. E a escassez de fertilizantes é um dos motivos para este cenário. Nós vamos entender melhor essa situação com o Heitor Paiva, que é analista de energia e macroeconomia, da Redpoint. Boa tarde, Heitor. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, eu que agradeço aí. Boa tarde para todo mundo que está vendo. Heitor, quais outros fatores podem afetar a economia mundial? Bom, na nossa visão, a economia mundial está de fato encaminhando para um choque de oferta, porque quando você coloca em perspectiva onde estão os estoques de petróleo e derivados, principalmente como diesel, nas principais praças comercializadoras, eles estão muito baixos, né? A mesma coisa acontece com metais como zinco e cobre, que são especialmente muito importantes para a produção de várias mercadorias, e os preços do gás natural continuam subindo, o que tem impactado, né, a produção de fertilizantes nitrogenados, principalmente na Europa. Então, a tendência para esses três grupos de commodities é continuar aumentando, o que coloca em xeque a tese de que a inflação foi embora, né, e com os bancos centrais seriam capazes de controlar esse possível choque que a gente está esperando nesse quarto trimestre. E a escassez de fertilizantes deve continuar pensando em médio e longo prazo? O que você acha? Bom, na nossa visão, a gente trouxe bastante a visão para os fertilizantes nitrogenados, que são produzidos, né, à base do gás natural. E se você considera que a situação na Europa continua bastante delicada em relação aos preços do gás, porque eles não conseguiram substituir 100% da oferta que vinha da Rússia por gás liquefeito, é muito provável que os preços da commodity na região continuem subindo, né? Isso já tem feito, né, as margens de produção da amônia e da ureia, por exemplo, entrar em território negativo, né, nas principais zonas produtoras da Europa. E se os preços continuarem subindo, as tendências de margens cada vez menores, né, vai se concretizar. E a gente já está vendo várias plantas fecharem na Europa, né, que tem um market share no mundo aí de 7% na produção de amônia, por exemplo. E se você considera que todas as plantas de produção de nitrogenados estão rodando a 100% de capacidade ociosa, perder a produção europeia não é algo desejável, porque faria com que os preços aumentassem em função de um aumento da escassez. E os preços dos adubos também causam aí impactos neste cenário? O que vocês projetam para os próximos meses? Bom, a questão é a seguinte: a Europa ela não conseguiu reduzir a sua dependência no gás russo. Ela tem aumentado, né, a importação de gás liquefeito, que é a única saída que eles têm nesse momento para a falta de gás russo, só que compensar 100% da oferta russa não vai acontecer nessa semana, amanhã, sei lá, no mês que vem ou nesse trimestre. Por quê? Porque envolve a construção de infraestrutura capaz de importar o gás liquefeito, que tem uma logística muito mais complexa. Então, se você parte desse pressuposto de que a situação do gás não vai se resolver tão cedo, é muito provável que os preços do gás continuem altos. Por quê? Porque você vai ter um inverno agora na Europa, quando os estoques vão começar a cair muito rapidamente, e eles não vão ter a oferta russa para suavizar essas quedas. Então, a grande questão a situação está complicada agora, mas deve ficar ainda mais no começo do ano que vem, porque eles vão ter que começar a encher os estoques de níveis bastante baixos. E o que a gente pode esperar para o agronegócio com todo esse cenário que você traz para a gente? E você acha que as safras elas podem ser afetadas? Bom, a gente sabe que o produtor brasileiro tem a capacidade de importar insumo de compradores internacionais diversificados, só que quando você olha para a questão da Europa, é um pouco mais delicada a situação, porque a gente sabe que, por exemplo, ureia e amônia, normalmente os europeus eles produzem lá e consomem aqui eles produzem e exportam o resto, né? E com o fato de plantas na Holanda, Alemanha, França começarem a ter cortado a capacidade de produção de fertilizante nitrogenado, significa que menos fertilizante vai estar disponível na Europa. E os preços devem continuar subindo. Se o fazendeiro usar menos fertilizante, ele corre risco de perder produtividade agrícola e, portanto, ter uma safra menor. A Hungria, por exemplo, já falou que o ano que vem, 2023, eles planejam colher 4 milhões de toneladas a menos de trigo do que a média, em função da falta de fertilizante nitrogenado. Então, a mensagem é: a gente está num choque inflacionário que apenas suavizou, né, mas que deve voltar com força caso essa situação que a gente está prevendo se materialize. Tá certo, Arthur. Obrigada aqui pela sua análise. Boa semana para você. Eu que agradeço, igualmente.